O livro de Enoque, Primeira Enoque, capítulo 78. Os nomes do Sol são os seguintes: o primeiro é Orjares e o segundo Tomás. A Lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sonja, o segundo Ebla, o terceiro Benazi e o quarto Erai. Esses são os 2 grandes luminares, a sua abrangência equivale à do céu, e o tamanho de ambos é o mesmo. No globo solar existem 7 partes de luz. Elas superam a luz da Lua, que, segundo medida exata, comporta apenas uma 7ª parte da luz do Sol. Ao descerem, o Sol e a Lua chegam aos portões do Ocidente, fazem o caminho de volta pelo Norte para de novo nascerem nos céus pelos portões do Oriente. Quando a Lua aparece, apresenta-se no céu com a 14ª parte da sua luz. Mas em 14 dias será a Lua cheia. Atribuem-se-lhe também 15 partes, de sorte que a sua luz é plena também no 15º dia, por causa do sinal do ano. Assim ela assume 15 partes quando então se toma lua cheia, com um 14º de acréscimo. Ao diminuir, ela perde no primeiro dia a 14ª parte da sua luz, no segundo a 13ª, no terceiro a 12ª, no quarto a 1/10, no quinto a 10ª, no sexto a 9ª, no sétimo a 8ª, no oitavo a 7ª, no nono a 6ª, no 10º a 5ª, no 1/10 a 4ª, no 12º a 3ª, no 13º a 2ª, no 14º 1/10 de quarto de toda a sua luz, e no 15º desaparece toda a sua luz restante. Em certos meses a lua tem 29 dias e uma vez 28 dias. Então Uriel mostrou-me uma lei relativa referente à lua, quando banhada pela luz, e de que parte lhe vem a luz solar. Durante todo o tempo em que a lua cresce em sua luz, ela aumenta, estando por 14 dias de frente para o sol, até tomar-se plena a sua luminosidade do céu. No primeiro dia, ela se chama lua nova, pois nesse dia a luz começa a projetar-se nela. Lá, toma-se lua cheia exatamente no dia em que o sol desce no ocidente. Quando já é escuro, ela nasce e brilha durante toda a noite, até que o sol se levante de frente para ela, e ela é vista de frente para o sol. Pelo lado em que a luz da lua avança, pelo mesmo lado também começa a diminuir, até desaparecer toda a sua luz. Ao final de todos os dias do mês, o seu disco se tomar vazio e desprovido de luz. Em 3 dos seus meses, a lua tem 30 dias, e em época determinada há 3 meses de 29 dias nos quais efetua sua diminuição no primeiro período, exatamente no primeiro portão, comportando isso 177 dias. No período do seu decréscimo, em 3 meses brilha 30 dias, e em 3 meses 29 dias. De noite ela aparece por uns 20 dias como um homem. De dia ela se assemelha ao céu, pois nela não há nada além da sua luz. Capítulo 79. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e a descrição das leis dos corpos celestes chegou ao fim. Ele revelou-me todas as suas leis relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com o seu término, bem como a ordem pré-estabelecida para cada mês e para cada semana. E a par disso, o minguar da lua, que ocorre no 6º portão, pois nesse portão a sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. O declínio, que a seu tempo começa no primeiro portão, tem a duração de 177 dias, calculados em 25 semanas e 2 dias.
ela se atrasa em relação ao Sol e à ordem das estrelas exatamente 5 dias a cada período. Quando bem medido esse espaço, como vês, essa é a imagem e o retrato de cada um dos corpos luminosos, como foi-me mostrado pelo seu dirigente, o arcanjo Uriel. Capítulo 80. Naqueles dias falou-me o anjo: eu te mostrei tudo, Enoque, e tudo te revelei para que pudesses contemplar esse sol e essa lua, bem como as constelações dirigentes das estrelas do céu e todas as que as fazem girar, suas funções, seus tempos e seus ocasos. Nos dias do pecado os anos ficarão mais curtos, as sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos. Todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra e não acontecerão mais no seu devido tempo. A chuva desaparecerá e o céu se fechará. Naqueles dias tardarão os frutos da terra, não se desenvolvendo a seu tempo. Igualmente as frutas das árvores sofrerão atraso no seu tempo. A luz alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. Naqueles dias ver-se-á o sol da tarde andando no último grande carro em direção ao ocidente e brilhando mais forte do que normalmente. Muitas estrelas líderes transgredirão a ordem, alterarão os seus cursos e funções, não mais aparecendo no seu tempo pré-determinado. Toda a ordem das estrelas será obstruída pelos pecadores, e os pensamentos dos habitantes da terra incorrerão em erro por causa deles. Desertarão de todos os seus caminhos, ficarão totalmente perdidos e considerarão os pecadores como deuses. Recrudescerá a sua desgraça e sobrevirão pragas que a todos haverão de destruir. Capítulo 81. Ele falou-me: observe, Enoque, estas tabelas celestes. Lê o que nelas está escrito e atenta para cada detalhe. Então eu contemplei as tabelas celestes, observando tudo o que nelas continha, e li o livro sobre as ações dos homens e de todos os filhos da carne que estarão sobre a terra até a última geração. A seguir louvei o grande Senhor, o Rei eterno da glória, por ele ter criado todas as maravilhas do mundo. Dei glórias também ao Senhor por sua magnanimidade e por causa dos filhos dos homens. Então eu disse: feliz o homem que morre na retidão e no bem, e sobre o qual não foi escrito nenhum livro de injustiça, e contra o qual não foi marcado um dia de julgamento. Então aqueles 7 santos tomaram-me e colocaram-me sobre a terra diante das portas da minha casa, dizendo as seguintes palavras: anuncia tudo ao teu filho Matusalém, e mostra a todos os teus filhos que diante do Senhor nenhuma carne tem merecimento, pois é ele o seu Criador. Deixar-te-emos ficar ainda 1 ano junto dos teus filhos, até que tenhas transmitido as tuas últimas instruções. Deverás ensiná-las aos teus filhos, escrevê-las para eles, para todos confirmar. No 2º ano serás retirado do seu meio. Que seja forte o teu coração, pois os bons anunciarão a justiça aos bons. O justo alegrar-se-á com o justo, e mutuamente felicitar-se-ão. Os pecadores, porém, ficarão com os pecadores, e os desertores perder-se-ão com os desertores. Aqueles que praticam a justiça morrerão por causa das obras dos homens e serão levados por causa dos atos dos ímpios. Naqueles dias, eles encerrarão suas palavras comigo, e eu chegarei junto do meu povo e louvarei o Senhor do mundo. Capítulo 82. Portanto, meu filho Matusalém, relatei-te tudo isso e tudo escrevi para teu uso. Revelei tudo e passei às tuas mãos os livros contendo todas essas coisas. Meu filho Matusalém,
Guarda os livros recebidos do teu pai e transmite-os às gerações do mundo. Eu transmiti a sabedoria a ti e ao teu filho, bem como aos teus demais descendentes, para que eles a transmitam aos seus filhos por todos os tempos. E essa sabedoria supera os seus pensamentos. Mas aqueles que a entendem não dormirão e terão ouvidos atentos para compreender tal sabedoria. E ela será, para os que a desfrutarem, mais deliciosa que todas as iguarias. Felizes são todos os justos, abençoados todos aqueles que andam nas sendas da justiça e não pecam como fazem os pecadores em todos os dias da sua vida, enquanto o sol caminha no céu, nasce e se põe nos portões durante 30 dias, com os quiliarcos da ordem estelar incluídos os 4 dias que se intercalam e que dividem os 4 períodos do ano. Esses dias comandam os períodos e integram-nos pelo tempo de 4 dias. É por causa deles que os homens erram ao não incluí-los no cômputo total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre. Um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e o último no sexto. Assim o ano se completa em 364 dias. O relato acima é fiel e a conta apresentada é exata, pois Uriel mostrou-me e revelou-me o curso dos astros, os meses, os períodos dominantes, os anos e os dias, pois segundo me foi dado saber, o Senhor de toda a criação concedeu-lhe o poder sobre as legiões celestes. Ele exerce o comando sobre a noite e sobre o dia, nos céus, para que o sol, a lua e as estrelas e todas as potências celestes que giram ao seu redor derramem a sua luz sobre os homens. Essa é a ordenação dos astros que, nos seus devidos lugares, tempos, predomínios e meses, descem no ocidente. Vêm a seguir os nomes dos seus líderes, que velam por eles para que a seu tempo cumpram seus regulamentos, tempos, meses, períodos de apogeu e estações. Primeiro entram os 4 dirigentes que dividem as 4 estações do ano. Em seguida, vêm os 12 dirigentes que repartem os meses, sendo os quiliarcos responsáveis pela divisão de 360 dias. Os dirigentes das 4 estações são os responsáveis pelos 4 dias bissextos. Os quiliarcos inserem-se entre um dirigente e outro, cada um atrás de uma estação, mas são os seus dirigentes que realizam a divisão. Estes são os nomes dos dirigentes que repartem o ano em 4 períodos: Milquiel, Relemeleque, Melejal e Narel. Os nomes dos que são por eles comandados são Adnarel, e Jassusael e Elomeel. Esses 3 seguem os taxiarcos, e estes os toparcos, que dividem as 4 estações do ano. No princípio do ano apresenta-se antes de todos Melquejal, e é ele quem assume o comando. Ele se chama também Tamaane e Sol. Os dias em que ele predomina e dirige são ao todo 91, e são os seguintes os sinais do dia que se mostram durante seu predomínio sobre a terra: suor, calor e ânsia. Todas as plantas carregam seus frutos e todas as árvores estão cobertas de folhas. É o tempo da colheita do trigo e do florir das rosas. Todas as flores desabrocham no campo, mas as plantas de inverno fenecem. Os nomes dos seus subordinados são os seguintes: Bercael, Zelebseel e um outro que foi acrescentado aos quiliarcos e se chama Hilo Jacef.
E assim se encerram os dias de predomínio desses dirigentes. O próximo dirigente após eles é Relemeleque, que também se denomina Sol Brilhante, e cujo período de esplendor perfaz ao todo 91 dias. Os seus sinais sobre a terra são os seguintes: calor intenso e secura. As plantas amadurecem os seus frutos e deixam-nos cair rapidamente. As ovelhas cruzam e ficam prenhes. Todos os frutos da terra são recolhidos, assim como tudo que cresce nos campos. E também o vinho é guardado. É isso o que acontece nos dias do seu predomínio. Os nomes e a ordem dos dirigentes dos quiliarcos: Gidai, Jau, Queel e Reel. E o nome do quiliarco que a ele se junta é Asfael. E com isso encerram-se os dias do seu predomínio.